Igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo seja em cada coração, de cada irmão e de cada irmã, e porventura daquele que estiver nos acompanhando também, que Deus te abençoe grandemente. Olha, eu quero compartilhar com a igreja um momento devocional, um momento para reflexão e edificação da nossa fé, o texto de Atos. Você acompanha comigo o livro de Atos, no seu capítulo 1. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro após os 4 evangelhos. E aí eu te convido a ir comigo no capítulo 1, a partir do verso 6. Atos, capítulo 1, verso 6. O texto nos diz assim: Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. O ser humano, ele tem uma particularidade que não é dessa nossa geração, mas ela acompanha todos os tempos que se passaram. Nós somos curiosos demais. Nós temos uma sede de saber dias, horários, nós queremos saber quando as coisas vão acontecer. E percebam que com os discípulos aqui aconteceu da mesma maneira. Jesus havia morrido, ressuscitado ao 3º dia, e durante 40 dias ele caminhou com seus discípulos. Ele apareceu a quase 500 pessoas, como diz Paulo em 1 Coríntios. E então, no 40º dia depois da ressurreição, quando ele estava para ir aos céus, ele deu então algumas últimas ordenanças aos seus discípulos, e aqueles discípulos revelaram então a maior das suas curiosidades. Eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles perguntaram assim: Senhor Jesus, quando as coisas vão acontecer? Quando então vai ser colocado em prática todo este plano que o Senhor tem nos dito? Quando as coisas vão se consumar? Qual será o dia? Em que ano? Nós vamos ver ou não? Que forma isso vai acontecer? Nós estamos aqui curiosos para saber. E então Jesus dá uma resposta para eles da seguinte maneira: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus então diz assim para eles: olha, vocês não vão saber. Não vos compete saber quando será a minha volta, quando o reino de Israel estará restaurado, quando a consumação irá acontecer. Eu não vou falar para vocês, não compete a vocês saber o dia, a hora, o mês, quando, em qual época, quem vai viver. Não vos compete. E ele continua dizendo assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Então Jesus fala assim: olha, não vos compete saber, pelo contrário, mas, porém, contudo, todavia, recebereis poder, vindo sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. O que Jesus está falando com eles é o seguinte: vocês não precisam ficar preocupados com o dia. Vocês têm que buscar o Espírito Santo que vai descer sobre vocês. A volta, a restauração do reino, a consumação dos séculos, ela vai acontecer. Mas enquanto não ocorre, o que vocês têm que fazer é me obedecer e buscar, e vocês vão receber o Espírito Santo para que testemunhem, para que vocês consigam viver até aquele dia se consumar.
Eu me recordo muito da narrativa de Noé. Deus se revelou a Noé e disse assim: olha, Noé, você construa uma arca. Prepare o seu povo, porque vão vir águas sobre a terra, vai vir um grande juízo sobre essa terra. E Noé, ele não ficou se perguntando quando, que dia, como, já está chegando, está longe. Não, Noé simplesmente colocou em prática a obediência. Ele então começa a construir a arca. Ainda que ele era tido como uma chacota no meio daquela civilização, ele estava firme, ele estava perseverante, ele estava obediente à palavra de Deus. Então ele começou a colocar em prática e desenvolveu e concretizou aquela arca que foi enviada a ele como obediência para construir. Final disso tudo, naquele contexto que ainda não havia ocorrido chuvas, né? Então vence as primeiras gotas, então um grande dilúvio, e Noé foi justificado pela fé em construir aquela arca em meio a uma geração totalmente corrompida. Noé não se perdeu tempo, Noé não criou ansiedade, Noé não se desviou a atenção para saber dias e horas e meses e épocas, mas tão logo ele recebeu a promessa, tão logo ele foi obediente em construir a arca. E a carta aos Hebreus vai dizer assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, os discípulos aqui, em um momento de curiosidade, de ansiedade, quando vai ocorrer as coisas, Jesus doutrina eles: não se preocupem com o tempo, porque isso não vos compete saber, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós estamos vivendo esses dias de pandemia mundial, coronavírus, muitas mortes, muitas pessoas infectadas. E às vezes nós temos nos perguntado assim: quando vai acabar a pandemia? Que dia que nós vamos poder nos reunir novamente como igreja? Quando será que o comércio vai abrir? Quando será que nós vamos voltar àquela vida que nós tínhamos antes? Que dia isso vai acontecer? Uns falam 3 meses, 6 meses, outros falam de um novo normal daqui a 2 anos. Então nós vamos ficando ansiosos com isso tudo. E nós vamos perdendo o nosso tempo com o noticiário, com as mesmas notícias que vão passando tempo após tempo. Percebam que os noticiários, eles ficam fazendo as mesmas chamadas, as mesmas matérias, e nós vamos nos perdendo nisso tudo. E algo tão precioso que nós temos, que é o nosso tempo, nós vamos vendo ele sumir das nossas mãos. Porque nós temos ficado preocupados e ansiosos, querendo saber tempos, dias ou épocas. Quando vai acabar a pandemia? Que dia que vai resolver isso tudo e nós vamos voltar ao normal? O princípio que a gente consegue extrair da carta de Atos, né, do livro de Atos dos Apóstolos, nessa passagem que nós lemos de Jesus com seus discípulos, o princípio para nós é: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Deus não quer que a gente fique agitado em saber quando a pandemia vai acabar. Nós estamos muito preocupados com vacinas que estão por chegar, se vai dar certo ou não, vai dar para vacinar toda a população, vem em setembro, em dezembro, vai vir ao ano que vem, vamos orar para que a vacina venha logo. Não vos compete saber nem dia nem hora. Mas essa é a primeira palavra do verso 8, mas, porém, entretanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos nos ater, o que nós precisamos procurar com zelo, o que nós precisamos nos dedicar, pedir, bater até que essa porta se abra, é receber sobre nós o Espírito Santo de Deus. Aqueles discípulos que estavam ali com Jesus após estas palavras, eles ficaram reunidos cerca de 10 dias, perseverando unânimes, até que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentadas, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus.
quando eles pararam a curiosidade, quando eles pararam de ficar ansiosos por tempos, dias e épocas e se disciplinaram e eles tomaram como uma vontade, uma só oração, a busca pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus caiu sobre cada um deles. E todos eles, todos, homens e mulheres que estavam ali, todos foram cheios do Espírito Santo, cerca de 120 irmãos. Igreja, nós precisamos parar de ficar ansiosos com a vacina, com o tempo da pandemia, se as coisas vão voltar ao normal, que dia que o culto vai voltar. Nós precisamos parar de ficar ansiosos com isto e buscar este tempo, um tempo de renovo do Espírito Santo, um tempo de avivamento do Espírito Santo, um tempo de busca pelos dons espirituais, um tempo de aproximação a Deus, um tempo de preocupação em testemunhar o Evangelho, seja dentro de casa, seja ainda no seu serviço, se você estiver trabalhando, seja pelas redes sociais, pelas mídias que nós temos, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, quer que seja. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Paulo fala na carta aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós estamos nos embriagando com tantas outras coisas, quer seja o vinho, quer seja a tecnologia, as redes sociais, quer seja as coisas de casa. Nós estamos nos embriagando com a nossa ansiedade que causa briga, divisão na família. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então que a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação com tempos e dias, com vacina, com o final da pandemia, que isso caia por terra em nome de Jesus e que venha sobre nós uma sede incontrolável de busca pelo Espírito Santo, para nós recebermos Ele na sua plenitude. Aquele que o já recebeu, mas talvez se perdeu na caminhada e esfriou, que venha de novo sobre nós o fogo santo do céu. E aquele ainda jovem, aquele irmão, irmã da mocidade, ou até aquele que tem muitos anos de caminhada, mas que ainda não provou os dons celestes do Espírito Santo, que esse seja o momento, então, para que nós busquemos de fato e de direito com uma entrega incondicional. Buscai entre vós os melhores dons. Procurai e buscai com zelo, como diz Paulo em 1 Coríntios. E é isso que nós estamos precisando, é buscar, é receber sobre nós, não nos preocuparmos, não vos compete saber tempos, épocas que o Pai reservou. Nós estamos pedindo a Deus para que a pandemia passe, mas será que essa é a vontade de Deus, que ela passe? Ou será que Ele quer usar essa pandemia para que a igreja se aproxime mais dEle, busque mais dEle e vá loucamente e vá numa entrega fervorosa pelo Espírito Santo? E nós estamos orando: Senhor, passe a pandemia, e Ele está falando assim: eu preciso, não que a pandemia passe, mas que você me busque mais, agora, no dia de hoje, porque se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos provar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para testemunhar. Está aqui no texto de Atos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala uma pregação sobre o Espírito Santo, ele diz: olha, eu achei fantástico isso. Ele diz assim: antes de Deus enviar a igreja ao mundo para evangelizar, para pregar, em primeiro lugar, Ele enviou o Espírito Santo à igreja. Antes da igreja sair para o mundo evangelizando, em primeiro lugar, o Espírito Santo teve que ser enviado à igreja, porque senão a igreja não dava conta. E antes de nós fazermos qualquer coisa na nossa vida, nós primeiros precisamos receber o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a nossa caminhada muda. O Espírito Santo de Deus convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então vem sobre nós esse avivamento, que é essa mudança de vida. Com o Espírito Santo de Deus na nossa vida vem uma busca pela santidade. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, as pregações mudam. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a equipe de louvor ela é restaurada, os períodos de louvor são diferentes. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o diaconato funciona alicerçado, impulsionado pelo Santo Espírito. A igreja caminha, os irmãos e irmãs adoram o Espírito em verdade, só quando nós tivermos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar dessa maneira. Então o que eu deixo para nós nessa manhã
de terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Para que a gente fique menos preocupados com o tempo, com a pandemia, com a vacina, mas que nós nos atenhamos juntos em um só propósito, em um só Espírito, a mesma fé, em buscarmos o Santo Espírito de Deus. E que assim seja para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Pai querido, eu quero orar com os meus irmãos e irmãs e com todos aqueles que estejam nos acompanhando, ó Deus, para a glória do Teu nome, que haja, Pai, um estremecer da nossa, no alicerce da nossa vida, que a nossa caminhada, Pai, ela mude a direção agora de fato só para o Senhor. Pai, tira de nós todo esse empecilho, tira de nós, Pai, o pecado que tenazmente nos assedia, mas nos faça correr, Pai, olhar para o alvo que é o Senhor, em busca, Pai, em entrega de toda a nossa alma, corpo, força, entendimento, espírito, Pai. Que nós possamos buscar a Ti, ó Deus, até que venha sobre nós essa chuva em terra seca, até que venha em nós, Pai, as primeiras e as segundas chuvas, a chuva temporânea, a chuva seródia, a chuva, Pai, do Senhor, alimento vivo que desce do céu, Pai, o Santo Espírito, Pai, tira de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne, Pai, movido pelo Senhor, Pai. Que estas terras sedentas, Pai, sejam preenchidas pelo Seu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Tira de nós, Pai, o coração da pandemia e coloca o nosso coração no Senhor, Pai, e tão somente no Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, para a glória de Deus, Pai. Louvado seja Deus. Deus te abençoe.